A doutora Juliana, tá, que vai estar falando para a gente um pouquinho sobre a questão do consumo consciente e algumas coisinhas. Doutora Juliana? Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia, Juliana. Bom dia quem está nos acompanhando aí pela web. Aqui? Pessoal da técnica? Eles vão colocar, né? Bom, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Depois de ontem, naquele nosso bate-papo sobre o e-lixo, nós falamos um pouquinho sobre o consumo. A SOS Mata Atlântica estava aqui com a gente e hoje a gente vai retomar um pouco essa temática. Eu sou advogada, né? Prazer, primeiro vou me apresentar. Sou advogada, sou professora universitária de Direito Ambiental, professora na PUC São Paulo, no COGEAI. E eu vim trazer um pouquinho para vocês dessa temática, um pouquinho da lei, um pouquinho do que a gente pode encontrar por aí, o que os pesquisadores do Brasil e fora do Brasil estão estudando e estão buscando nessa área, tá bom? Na área ambiental. O meu bate-papo de hoje, quando me pediram para vir aqui falar com vocês, eu pensei em algo que pudesse levar uma reflexão. Então, é mais uma construção com vocês aqui do que uma explicação, enfim, do que uma palestra em si. Tá bom? E o meu tema é sobre o consumo, a liberdade para consumir, a autonomia para consumir. Eu sou livre para consumir o que aprender em 2017 com a tragédia ambiental de Mariana em 2015. Então, para começar a falar, eu queria que vocês me dessem, vocês que estão aqui, se alguém quiser depois fazer uma pergunta pela internet, na cabeça de vocês, assim, o que a gente pode pensar de poluição? O que vocês pensam quando alguém fala de poluição, de tragédia? Você, de laranja. O que você pensa? Quando alguém fala assim, poluição, lixo, que mais? Você, está pensativo. Além do lixo, o que mais é poluição? Qualquer tipo de resíduo? Que mais? Você vai a turma inteira agora. Aquilo que suja? Pode ser o quê? Poluição atmosférica? Aquele cinza da fábrica? Do que mais? Sonora, isso. Sonora, poluição visual, poluição sonora. Mais alguém? Quando alguém fala em tragédia ambiental, em poluição. Estão tímidos hoje? Ninguém acordou ainda? Bom, eu queria refletir com vocês o seguinte. Todo esse tipo, essas poluições que vocês me falaram, a visual, a sonora, o lixo. Será que realmente isso daí surgiu do nada? Foi uma ação da natureza? Ou foi uma causa humana? Uma causa humana. Então, dá para a gente relacionar, fazer um link aí? Deixa eu ver se passa. Dá para a gente relacionar a poluição, alguma tragédia ambiental com o consumo? Será que dá? Será que se eu for pegar, por exemplo, a poluição sonora que você falou? Por que tem poluição sonora hoje? O que é o barulho, né? Então, porque tem muito mais balada hoje em dia, tem muito mais gente aí colocando o som em último volume, né? O que está acontecendo nesse planeta, em São Paulo, ou, enfim, no Brasil inteiro? Será que é uma ação humana, é o consumo humano que gera uma poluição? Será que toda a poluição, se a gente for pegar, poluição atmosférica, poluição do lixo, poluição do solo, então quando o posto de combustível vai lá e derrama óleo, né, acaba vazando, aquilo tudo é originado no aumento do consumo humano? Será que as pessoas, quando começaram a consumir mais, então tem mais postos de combustíveis, tem mais balada, tem mais carro por aí poluindo, será que tudo isso está originado do consumo? Ou, de repente, não. De repente, é uma ação na natureza que vai gerando tudo isso. Então, eu queria que vocês refletissem se realmente é esse o link. Se eu posso associar toda poluição ou alguma tragédia ambiental a uma ação humana
ou até mesmo aumento de consumo de alguma coisa. Porque se a gente for refletir ao longo dos séculos, ao longo das últimas décadas, o consumo aumentou demais, né? Nós, antigamente, não tínhamos comida congelada, por exemplo. Hoje nós temos. Então, isso gera aumento do lixo, isso gera aumento porque alguém precisa transportar esse alimento, então eu preciso ter mais postos de combustíveis. E, junto com isso, a ciência, às vezes, ela olha para aquilo e fala, não vai acontecer uma tragédia. Né? A indústria, às vezes, pensa em diminuir o custo da produção, então, não. Vamos conseguir, vamos aumentar a produção, mantendo o mesmo custo. E se a gente for olhar para Mariana, as causas que deram origem à tragédia e todos os laudos que já existiram, que já existem nos processos, a gente vai encontrar o aumento da produção do minério de ferro. Então, se hoje tem tanto smartphone por aí, como outros e outros produtos, né, no seu celular deve ter algum minério de ferro, com certeza. Talvez esse minério de ferro foi produzido e extraído lá em Mariana. Toda aquela produção, ela foi aumentando demais ao longo dos anos. E a estrutura, a técnica utilizada para a produção não foi tão correspondente assim, não houve tanta precaução. E daí adveio o acidente, dentre outras questões ambientais. Tá? Então, a minha reflexão é para a gente pensar um pouquinho nisso. Será que a minha ação leva a uma tragédia, leva a uma poluição? Ou não, a minha ação ela é individual. Mas será que o que eu estou fazendo é o que todo mundo está fazendo por aí? Todo mundo está consumindo como eu? Então, será que isso aumenta e engrandece? Como é que isso fica? O outro exemplo é o exemplo do Césio 137, de Goiânia, que agora em setembro faz 30 anos da tragédia. A tragédia também originou do lixo, como vocês estavam falando. Foi, né, uma criança e alguns catadores que acessaram uma máquina de radioterapia, se não me engano, que combate o câncer, de uma clínica, e abriram aquilo e descobriram uma luz azul bonita. Ninguém sabia que aquilo era radioativo. E no Brasil, a gente tem hoje, esse foi um dos principais acidentes radioativos que nós tivemos no mundo. Então, é muito sério. Não é uma questão que se origina na nossa ação, talvez por desconhecimento, e daí que eu coloco para vocês esse convite, já que a gente tem tantos jovens aqui, ansiosos por conhecimento, e jovens brilhantes que fazem tecnologias avançadíssimas, né, para o Brasil, que às vezes nem tem tanta divulgação. O meu convite é para que a gente estude, estimule, vá atrás e compreenda, será que o meu consumo está gerando alguma atitude? E aí eu tenho um outro exemplo que eu gosto de dar sobre quando vocês vão entrar em férias, agora é julho, quando a gente começa a pensar, vamos dar um exemplo aqui. Se você quiser ir para a praia hoje, como é o seu nome? Juliana. Juliana, eu te dei R$10.000 para você ir para a praia. Você pode escolher um cruzeiro, né? Você vai para a praia de cruzeiro, fica lá, sei lá, em Paraty. Você pode escolher um resort. Você pode escolher uma casinha, né, uma casa lá, pequena. Você pode acampar. Você pode ir para a praia de bicicleta. Alguém vai com você, você vai. Tem a Estrada Velha de Santos, né, que chega. Você pode ir de carro. Você pode ir de ônibus. E você pode mesmo de helicóptero, se você quiser chegar mais rápido. Com R$10.000, você pode fazer tudo isso. Será que se você escolher ficar no resort ou você escolher acampar, tem uma diferença para o meio ambiente? Tem. O que você acha que tem? Peraí, obrigada, coloca o microfone. Acampar, como é que é? Acampar e no resort você vai gerar resíduo de qualquer forma, mas o acampar, dependendo de onde for, se for na natureza diretamente, você vai interferir no meio que você não deveria estar interferindo. Por exemplo, se você for direto no campo, se não for num campo. Isso. Ou até mesmo, a gente pode pensar nos alimentos que você vai consumir durante esse final de semana, por exemplo, né? Você vai consumir um tipo de alimento no acampamento, e se você for para o cruzeiro, você vai ter assim, uma infinidade de alimentos para você consumir, para você pegar tudo, jogar no lixo se você quiser, está ali à vontade.
né? E tem mais ainda que, se a gente for pensar no transporte, qual a emissão de gás carbônico de um carro, de um helicóptero, ou de uma bicicleta? Ou de um ônibus? Será que tem uma diferença? Será que eu posso escolher como que eu quero ir para a praia? E até mesmo um resort. Às vezes um resort foi instalado numa área de preservação ambiental, que tem um impacto, assim como você falou do impacto do acampamento, né? O cruzeiro também tem um grande impacto ambiental no mar, no oceano. Então, é importante a gente refletir, cada atitude que a gente toma, a gente é livre, né? Eu dei R$10.000 para ela e ela pode escolher o que ela quiser. Ela pode escolher livremente, mas o que eu gostaria que vocês refletissem é como que eu vou escolher? Será que tudo bem eu escolher qualquer um dos 3? Ou pelo menos eu tenho consciência, olha, eu escolhi o que polui mais, mas é porque eu queria muito andar de helicóptero, então depois eu vou pensar nisso, depois a gente dá um jeito. Será que não dá para a gente pensar? Será que não dá para a gente crescer na autonomia nesse sentido? Era essa ideia que eu queria passar para vocês. E aí, além de pensar na ideia, é importante a gente refletir que tem uma lei, né? A lei desde 81, a lei no Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente, mas a obrigação ela é muito anterior, tem tratados internacionais, tem toda uma legislação da ONU envolvendo, enfim. São Paulo tem legislação, o Brasil inteiro tem legislação específica. O consumidor é responsável também pela atitude dele. Aí ontem até eu brinquei com o pessoal daqui. Será que o consumidor pode ser preso porque ele polui? Será que se vier alguma decisão judicial aí, vai todo mundo ficar surpreendido? É importante a gente refletir, né? Porque às vezes a lei ela não vai levar a um bom resultado, ela não vai nos encaminhar para o melhor. Aí eu passei pensando no futuro e nos jovens brilhantes que a gente tem aqui hoje, que a gente tem no Brasil, eu trouxe o exemplo do professor Emerson da Silva Nogueira. Ele fez um projeto Filtrando as Lágrimas do Rio Doce, que é justamente sobre a poluição causada no Rio Doce lá do advento da tragédia de Mariana. Com esse projeto, ele foi candidato ao melhor professor do mundo, né? Não sei se vocês já viram por aí. Então, é uma ideia com os alunos, é uma ideia que tá livre, né? Vocês são livres para criar, livres para desenvolver, e vocês podem ir muito além. Esse é o meu convite para vocês. Tudo parte do conhecimento, tudo parte da nossa intenção de fazer o melhor, de progredir, e até mesmo de ganhar dinheiro com isso, né? Os desafios estão aí, mas é possível caminhar. Eu gostaria muito de ver no Brasil aqui um Steve Jobs brasileiro. Eu estou torcendo por isso. Os meus colegas que trabalhamos com essa área de tecnologia, de inovação, gostaria que vocês refletissem também no grande número de proteção jurídica, proteção legal que temos para os jovens. Então, temos patente verde, temos direito autoral. Muitas startups já estão avançando nesse sentido. E eu gostaria que vocês refletissem, buscassem conhecimento, buscassem ajuda. As universidades estão aí, a PUC está aí aberta para vocês também, tá bom? Trouxe esse exemplo e vou fechar aqui com uma palavra de Minas, do nosso querido Guimarães Rosa. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. É coragem para a gente ir, é coragem para a gente fazer. Está tudo aí. Conhecimento, capacidade, eu tenho certeza que vocês têm. E cada vez mais a economia circular, a economia verde, está aí para mostrar grandes novas fontes de emprego, de trabalho, de produção. Vão em frente, contem com o meu apoio, contem com o apoio dessa galera aí da Rádio Geek que criou todo esse evento aqui maravilhoso para a gente. Vão em frente, tá bom? Sucesso para todo mundo. Confio em vocês. Parabéns por estarem aqui hoje, nessa manhã de sábado, nesse lugar tão bonito que é o Ibirapuera, para falar de tecnologia, para ouvir um pouco de tecnologia e meio ambiente. Tá bom? Ó, meus dados estão aqui, se alguém quiser falar comigo. E essa palestra está gravada no Terra, vai ficar salva lá. Então, depois, se alguém quiser acessar e ter mais
informações, tá bom? Parabéns, gente. Obrigada.